Senta que lá vem a história. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais uma história para ajudar você na sua jornada, para servir de inspiração. Dessa vez com a minha futura colega, ou atual colega, depende, né, do seu conceito de ser colega, a Luciana. Ela entrou agora na Faculdade de Medicina, na UFC. Ela vai entrar no que seria o semestre 2020.2. Então, Luciana, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e à medida que você for falando que eu achar interessante, eu vou pontuando aqui uma coisinha ou outra de assuntos que eu falo aqui no canal. Tá certo, tá? Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui conversando com você. Meu nome é Luciana, eu tenho 41 anos, mas quando eu passei eu ainda tinha 40, eu completei 41 recentemente, então eu fui aprovada aos 40 anos em medicina, tanto na UFC como na UES. Eu passei no Enem em 2019 e no último vestibular da UES, o 2020.1. E como o Felipe falou, medicina não é a minha primeira graduação. Na verdade, eu já tenho 2 graduações, ambas na UFC. Então, assim, a UFC é como se fosse a minha casa, digamos assim. Logo quando eu terminei, naquele tempo chamava segundo grau, viu, gente? Não era ensino médio. Não faz tanto tempo, não. No meu tempo também era segundo grau. Era segundo grau, né? Pois é, somos jovens. Enfim, quando eu terminei o segundo grau, chegou a época de fazer o vestibular, e durante todo o meu terceiro ano, eu estava na cabeça que ia fazer medicina, mas eu estava tão preocupada em passar ou não passar, fiquei com tanto medo de não passar em medicina, assim, até porque eu era como se fosse assim, a queridinha dos professores, eu era aquela aluna que todo mundo dizia assim, mas a Lu vai passar, a Lu está se dedicando, está estudando já há um bom tempo, aí ficou aquela pressão social em cima de mim, aí eu, muito imatura, muito jovem, né, aos 17 anos, ainda me preocupando com a opinião alheia, em vez de pensar em mim, fiquei pensando nos outros. E olha que nesse tempo nem tinha rede social. Você vê como a opinião alheia afeta, né, a gente. Quando a gente assim, não tem maturidade ainda, lógico. Então, acabou que na hora de fazer a inscrição, que naquele tempo não era online, né? A gente se inscrevia mesmo, preenchia um formulário. Eu marquei o curso odontologia, que a concorrência era um pouco menor. O nível dos estudantes também era um nível muito alto, até porque naquele tempo quem queria odonto estudava junto, não sei se ainda é hoje nos cursos, mas quem queria odonto estudava junto com quem queria medicina. Então, eram cursos assim, que o nível da concorrência era semelhante dos candidatos, mas a concorrência era menor, se você fosse comparar odonto com medicina. Então, eu realmente fiquei com tanto medo de não passar, que nem sequer me inscrevi para medicina. E, de fato, passei para odonto, não passei para medicina. Meu filho, pode pegar. Essas aí são as alegrias da gente ser mãe. Estudando com os pequenos em casa. É importante também essa interrupção, né? Além de tudo, a Luciana também é mãe, né? São 2 filhos, né, Luciana? É um casal. Pronto. Então é mais um fator assim que pode motivar várias pessoas. Eu tenho várias aqui pessoas que entram em contato comigo para fazer a medicina depois dos 30, medicina depois de ter filho. Então é possível, pessoal. Nós 2 aqui somos 2 exemplos de que é plenamente possível. Plenamente possível, gente. Olha, filho é uma bênção de Deus. Não atrapalha você a realizar seus planos, não. Não coloque essa desculpa, tá certo? Eu não passo porque eu sou mãe, porque eu sou pai. Não, gente. Filho não... É só questão de se organizar mesmo. É possível, sim. Felipe e eu estamos aqui de prova disso. Bom, aí acabou que eu não me inscrevi em medicina, me inscrevi em odontologia. Passei, né? Comecei aos 17 para 18 anos, né? Passei logo de primeira e cursei a faculdade. Desde o primeiro dia de aula, eu já vi que não era para mim. Eu não me sentia que eu
pertencia àquele mundo da odontologia. Eu me sentia assim uma estranha no ninho, desde o começo. Mas eu já estava lá dentro, e aí vem as amizades, tudo. E é muito gostoso você passar e estar fazendo faculdade, né? Eu queria ver no que ia dar. E também tem uma certa cobrança familiar, né? Quando a gente passa para outro curso, a família fica meio que dizendo: menino, tu já tá nesse curso, termina esse curso e tal, fica com o que tá garantido. Com certeza. Mas até então, Felipe, eu não tinha revelado para ninguém, nem para os meus pais, que eu tinha esse desejo secreto, digamos assim, de fazer medicina. Tamanho era o meu medo de ser julgada, para você ver o quanto eu era imatura, que eu não cheguei nem a falar para os meus pais. Eles até então achavam que odonto eu escolhi por minha convicção. Eles não sabiam que eu tinha escolhido odonto porque tinha ficado com medo de tentar medicina. Enfim, já estava lá, continuei e queria ver, já estou aqui, vou como você mesmo falou, vou continuar e vida que segue. Me formei, comecei a trabalhar, passei em concurso público para dentista, né? Eu trabalhei como dentista da prefeitura, no programa Saúde da Família, mas assim, sempre fui insatisfeita na profissão. É uma belíssima profissão, gente. Eu não estou aqui desmerecendo a odontologia, apenas não era a minha vocação, certo? Então, assim, isso é importante até de falar, né? Muitas vezes quando a gente comenta a respeito das profissões, de fazer medicina, a gente não está desmerecendo as outras profissões. É porque a gente realmente se encontrou na medicina, né? E quer levar a medicina para a nossa vida. Mas qualquer profissão que vocês venham a escolher, são profissões belíssimas. O mais importante é saber realmente o que se quer e buscar o que se quer. Exatamente. Então, quando eu estava, acho que foi em 2000 e... Qual foi o ano que você prestou vestibular para biologia? Foi 2006? 2006. Foi? 2006 eu fiz para biologia. Pronto. Depois, em 2006, eu fiz o vestibular da UFC para direito. Eu já tinha um tempinho eu me formei em 2000, no dezembro de 2000, em odontologia, eu já tinha um tempinho de formada, eu já estava... Primeiro eu fui trabalhar no interior, passei no concurso em Fortaleza, voltei para Fortaleza, eu já estava mais ou menos com a minha vida estabilizada, porque já era concursada, e eu sempre gostei muito de estudar, confesso. Eu sou mesmo assim, eu sou uma pessoa que gosta, eu sinto prazer por estudar. E eu sempre tive muita curiosidade e vontade de estudar direito. Então, eu pensei assim, bom, já que eu trabalho 40 horas na prefeitura, manhã e tarde, eu estou com as noites livres, por que não? Vou fazer vestibular para direito, não custa tentar, né? Aí, estudei 6 meses para o vestibular para direito, né, na UFC, e eu só me inscrevi na UFC. Na época que eu terminei o colégio, a escola, eu tinha me inscrito para odonto na UFC e para nutrição na UES. E eu passei nas duas, de primeiro também, e aí eu escolhi odonto. Aí fui fazer, aí passou-se o tempo, chegamos em 2006, e resolvi que eu queria fazer direito, mas eu fiz direito por prazer. Acho que foi a faculdade mais gostosa que eu fiz na vida, porque eu não tinha pressão nenhuma. Eu ia lá só para discutir o direito e a filosofia, as coisas que eu gosto, né? Assim, que eu adoro discutir sobre isso. Então, e o ambiente acadêmico da faculdade de Direito, gente, é uma delícia. Nossa, para quem gosta de cultura, de conhecimento, você se encontra lá. É uma faculdade belíssima, Direito, a faculdade de Direito aqui da UFC é cheia de tradições, de rituais, então é muito gostoso, né? Participar disso. E aí eu estudei durante 6 meses, nessa época foi cursinho presencial, né? Ainda era vestibular tradicional, né? Ainda era vestibular tradicional, exato. Embora o Enem já existisse, mas ele não era ainda a porta de entrada para a universidade. Eu fiz o vestibular tradicional da UFC. Fiz 6 meses de cursinho e passei em 8º lugar para direito na UFC.
Aí comecei a cursar direito. E quando eu estava no último semestre, estava todo mundo do direito, estava todo mundo naquela, vamos fazer o exame da OAB. Gente, mas eu nem pretendo advogar. Não, mas faz, vai que você passa. Aí eu fiz a prova da OAB e passei. Aí, resultado, quando eu colei grau, eu já era advogada. E eu sou advogada inscrita na ordem, na OAB Ceará. Embora, mas na verdade eu nunca advoguei, eu sou Você advogada. não exerce, mas ainda assim você é advogada, que você, afinal de contas, tem a carteira da ordem. Exato, tem uma carteirinha da ordem, advogada registrada e inscrita na OAB Ceará. E eu acho isso muito bonito, eu tenho muito orgulho disso. Pronto, para quem está assistindo esse vídeo e não tem muita noção, pessoal, quando você termina o curso de Direito, você é bacharel em Direito. Para você ser advogado, você precisa prestar a prova da ordem, passar e receber o título, aí sim, a carteirinha, né? Advogada. E aí sim é advogado. Então, exatamente. Além de ser graduada, né, a Luciana também é advogada. Assim, não exerce, mas tem o título. Mas eu tenho o título, eu sou advogada, tenho todas as prerrogativas que um advogado tem, de acordo com a lei. E, bom, então, agora nós estamos em 2010, eu terminei minha faculdade de Direito e já tinha tido a minha primeira filha, a Lara, ela nasceu em 2008. Aí, quando foi 2012, nasceu o meu caçula, o João. E aí, agora com 2 filhos, né, aí era mais complicadinho para poder parar e pensar em estudar. Continuei na odontologia. Já estava naquela da vida me levar, eu já estava concursada. Aí eu já tinha percorrido todas as progressões de carreira do concurso da prefeitura, né? Como eles chamam, né? O tempo de período. E aí eu resolvi fazer mestrado, que era uma forma também de eu ganhar gratificações, enfim. No início, o mestrado, a minha motivação inicial foi pensando na minha progressão funcional, na carreira, para poder ter direito a uma a uma gratificação pela titulação. E aí eu fui fazer mestrado na área de cirurgia 3, na Faculdade de Medicina da Unicristos. Eu fiz um mestrado que lá chama TEMES, que é o de Tecnologia Minimamente Invasiva e Simulação na área da saúde. E é um mestrado profissional e ele é multiprofissional. Então, metade da minha turma era formada por médicos. Então, eu comecei a ter colegas médicos de turma e fiquei muito amiga dele. E ficar em contato com os médicos fez com que todo aquele desejo que tinha ficado latente, né, adormecido de fazer medicina, voltasse com tudo. Porque eles me admiravam e me achavam muito inteligente. Eu ficava pensando assim, puxa vida, por que será que eu passei tanto tempo achando que medicina não era para mim, que eu não tinha capacidade? E aqui eu estou junto com outros médicos, são pessoas assim como eu, como você, são pessoas normais. A gente tem às vezes a impressão que todo mundo que é médico é uma pessoa que tem o QI acima, assim, um QI de superdotado, que só quem é super gênio vai passar em medicina, que não é para as pessoas normais, para os estudantes comuns. Eu tinha essa ideia. Então, quando eu comecei a conviver com os médicos, eu disse, nossa, é gente como a gente. Eu tenho capacidade também. Por que não tentar? Aí eu cheguei para os meus pais, conversei com eles, né? Falei, olha, eu preciso confessar uma coisa para você, papai, mamãe, eu tenho um sonho secreto, eu sempre quis fazer medicina. Foi nessa hora que eu revelei para os meus pais. Foi a primeira vez que eu tive coragem de falar, assim, abertamente, porque até então eu não dizia isso para ninguém. Foi e eu também nessa época eu tinha completado meus 40 anos, bateu aquela crise da meia-idade, e eu pensei assim, meu Deus, está na hora de eu ser feliz, né, profissionalmente falando, né? Eu já tinha meus 2 filhos, mas assim no âmbito pessoal eu tava bem, né? Graças às minhas crianças, que é tudo para mim, mas eu sentia falta na profissão de ser realizada, né, profissionalmente. Aí meus pais até ficaram preocupados. Assim, minha filha, mas você tem certeza que isso é só uma fase? Não é só a crise da meia-idade? Eu disse, não, mamãe, eu tenho esse desejo desde os 17 anos e finalmente agora
eu tive coragem de falar. E eu vou largar o meu concurso da prefeitura e vou entrar de cabeça nessa jornada. E aí, isso era o finalzinho de 2018. E aí, dito e feito, eu pedi a exoneração da prefeitura, né? Eu já estava com esse desejo de fazer medicina durante o ano assim, de 2017 para 2018. Eu comecei o mestrado em 2016, eu fui amadurecendo essa ideia ao longo desses 2 anos do mestrado. Eu me inscrevi até no Enem em 2018, embora eu não tivesse estudado. No Enem que você passou, Felipe, 2018. Embora eu não tivesse me preparado para a prova, mas eu me inscrevi para ver como é que era. Pronto, eu tinha feito, né? Até para você ter assim como é que eu posso dizer, uma régua para você dizer quão distante você está da sua aprovação. Exato, exatamente. Eu vi que eu estava muito distante. Bom, enfim, aí quando foi janeiro, eu já estava, janeiro de 2019, eu já estava exonerada da prefeitura e tinha já começado no finalzinho de 2018 a fazer a plataforma de matemática do professor Ferreto, né, que eu vi logo no Enem 2018 que a minha dificuldade era matemática, porque eu sequer tinha conseguido terminar a prova. Eu só fui até a 20ª questão. Da 21 em diante, eu chutei sem ler, porque eu chutei direto no gabarito, pra você ter ideia. Porque eu ainda acertei umas 3 no chute. Porque não deu tempo nem ler a prova. No primeiro dia, eu até que tinha ido bem, graças também à faculdade de Direito, que já me dava uma base de humanas. Humanas e linguagem, né? E linguagens, exato. E na redação, de certa forma, eu também tinha ido bem, porque, por coincidência, o tema da redação de 2018, que foi a manipulação de dados, né, do usuário, tinha um pouco a ver com o meu projeto de pesquisa do mestrado, porque eu desenvolvi um aplicativo durante o mestrado e eu tinha que tomar esse cuidado com a questão de não manipular os dados que os usuários iriam colocar no aplicativo. Então, de certa forma, quando eu li o tema, eu tinha muito o que falar sobre aquilo. Eu conhecia o tema. Então, eu tive essa sorte. Eu tirei uma nota muito boa na redação. Assim, para quem... Uma nota de estreia, eu tirei 940. Muito boa. Mas eu tive um toque da sorte. Caiu justamente o tema que tinha sido a minha introdução da minha dissertação de mestrado. Então, eu já sabia até o que escrever. Não, assim, foi um toque de sorte mesmo. Então, tanto que a minha nota final do Enem até que foi razoavelmente boa, eu fiz mais de 700 pontos na minha média, graças à redação, né? E, então, comecei a estudar, aí eu me matriculei em várias plataformas online. Eu não fiz cursinho presencial, eu estudei totalmente online em 2019, porque eu tinha que deixar meus filhos na escola, tinha que ir buscar, eu não tinha tempo para fazer cursinho, tinha que levar para o médico, levar para o dentista, e para a reunião de pais da escola. Aí, no final de semana, meus pais me ajudavam. Travou de novo. A internet tá ruim porque tá chovendo. Aí eu acho que os cabos são meio que feitos de açúcar e atrapalham. Mas assim, para tu não ter que voltar, o que é que aconteceu, pessoal? Ela estava contando da dificuldade, né, da rotina dela enquanto mãe para poder fazer cursos presenciais, e aí por isso ela fez cursos online. Uma das plataformas foi a do professor Ferreto e as outras eu não consegui ouvir. Então, pode continuar a partir daí, Luciana, por favor. Tá certo. Então, Ferreto, fiz matemática e física. Biologia, eu estudei no Biologia Total. Ciência, Química. Química eu fiz no Ciência em Ação. Linguagens, eu não estudei por plataforma, eu só fazia questões de provas passadas. E humanas, eu estudei no Se Liga Nessa História. E eu tinha a plataforma estuda.com para fazer questões. Lá era meu banco de questões. E redação, eu tinha 2 plataformas. Eu fazia redação com Escrever é Praticar e com a plataforma Zica. Eram essas 2 plataformas que eu usava. E o Escrever é Praticar foi também a plataforma que eu usei para me preparar para a redação da UES. Travou novamente, aí tu falou da parte do curso da professora Ritaci, né? Exato, que eu também fiz era online. online. Também era online, que eu me preparei para a redação da UES com ela.
também. Uhum. Então, eu passei o ano todo, né, na minha rotina de mãe e de estudante online. E, assim, a minha estratégia principal era resolver questões. Eu sempre foquei o estudo nas questões. Isso eu tinha visto com a Suzane Ribeiro, do Sniper, que logo no comecinho do ano, como eu não sabia organizar nada de estudo nem nada, eu me matriculei no Sniper, da Suzane Ribeiro, e aí ela me ajudou a organizar cronograma, me ajudou a ver o que caía mais no Enem. O meu estudo foi muito estratégico. Eu era bem objetiva, eu segui bem direitinho assim, essas instruções de montar, que ela me deu de montar cronograma, de priorizar questões, de fazer simulados, e eu realmente segui a risca mesmo e tome fazer questão, era direto fazendo questão, porque era sagrado, todo domingo eu fazia simulado, toda semana fazia redação e eu respeitava o meu cronograma. Eu acho que uma das coisas que foi assim, diferencial para mim foi que eu não procrastinei, eu não recuei 1 milímetro na minha motivação, na minha determinação. Eu tinha largado tudo, eu era compulsada, eu larguei tudo por isso. Então, eu sabia que isso não ia ser, não podia, eu tinha que dar valor ao sacrifício que eu tinha feito, né? No caso, você tinha diversas motivações que te ajudaram a manter o foco e a não procrastinar. Eu acho que um dos maiores problemas dos estudantes hoje é a perda de foco, principalmente por causa disso aqui. Eu sempre tirava o celular de perto. Eu nunca estudei com o celular perto. E a procrastinação. Procrastinação também é um problema bem sério. Eu até tenho um problema com procrastinação, eu tento me controlar bastante a respeito disso. Eu sei o quão difícil é lidar com isso. É verdade, é um problema essa questão da procrastinação mesmo. Mas como você mesmo falou, eu tinha muitos fatores para me motivar. Além do fato de ser mãe, pelo fato de já ter 40 anos de idade, a gente já sabe que a vida não é brincadeira, que a gente tem que levar as coisas a sério. Então, eu tinha uma maturidade que eu não tinha aos 17 anos. Então, o fato de ser mais velha, digamos assim, para mim, só fez ajudar. Porque me fazia, eu encarava o estudo como se fosse o meu trabalho. Não, isso aqui é o meu trabalho, agora eu sou estudante profissional. Então, eu respeito, igual como um trabalho, eu respeitava a hora de entrar, a hora de sair, as minhas rotinas, as minhas tarefas, o que eu tinha que fazer. Eu encarava como se fosse um trabalho mesmo, uma coisa séria. Eu não levei na brincadeira esse estudo. Eu tive muita disciplina, muito foco, muita determinação. E fazia muitas questões. E toda vez que eu errava, eu me lembro de uma coisa que a Suzane Ribeiro dizia. Ela disse assim, se eu pudesse voltar no tempo e falasse com a Suzane, que tinha 20 anos de idade, eu diria assim para ela, Suzane, não se preocupa com os erros, porque eles fazem parte do processo. Não se estressa com isso. E toda vez que eu errava a questão, e eu errava muito, foi que eu me lembrava das palavras dela e eu pensava, olha, o erro faz parte do processo. Aí eu tinha até gratidão. Toda vez que eu errava uma questão, eu digo, obrigada, meu Deus, porque está me abrindo os olhos para onde eu preciso estudar mais. É melhor errar na preparação do que no dia da prova. Isso que você está dizendo me lembra uma coisa que eu dizia muito para uns colegas de cursinho, quando eu estava fazendo cursinho. Que eles ficavam, às vezes, impressionados, porque eu gostava quando eu errava uma questão. E eles diziam, como é que tu gosta quando tu erra uma questão? Ora, eu gosto porque eu estou errando aqui no simulado que não vale nada. E esse erro vai me permitir não errar no dia da prova uma situação parecida. Então, eu acho que a grande diferença é como você encara a situação. O erro. Exatamente. Assim como você, eu encarava o erro como uma oportunidade de melhorar. O que eu estiver errando agora, eu dou graças a Deus, senão que eu vou acertar lá na frente. Então, eu não ficava preocupada com os erros. E seguia meu estudo, né? Lógico que nos primeiros simulados eu fui muito mal, porque eu fazia simulado como se fosse mesmo no dia da prova. Eu não pegava somente assuntos que eu tinha estudado, eu pegava questões aleatórias mesmo. O próprio estuda.com fazia
os simulados. Eu colocava só o ano, a banca que eu queria, às vezes eu botava questão FUVEST, questão UNESP, que são parecidas com a prova do Enem, e eu só fazia com questões inéditas, não colocava questão repetida. Às vezes tinha alguma questão que podia ter aparecido no estudo durante a semana, essa questão eu desconsiderava, eu colocava outra no lugar. Quando eu ia fazer o simulado, só podia ter questão inédita do que eu fosse fazer. E eu colocava todos os assuntos, mesmo os assuntos que eu nunca tinha visto. No meu primeiro simulado, tinha questão de logaritmo, e eu não me lembrava nem mais da regra de logaritmo, mas tinha. Porque eu queria simular tudo, inclusive, como é que eu vou me virar se eu chegar e ver uma questão e eu não tiver visto o assunto? Eu quero simular até esse nervosismo, esse frio na barriga, e você vê uma questão e você sabe, meu Deus, por onde é que vai? Né? E assim, o simulado, nesse momento de preparação, é como você disse, é para para testar qualquer situação que você pode ter na vida real no dia da prova. E outra, o simulado, ele não é uma corrente que, ai meu Deus, eu fui mal no simulado, eu vou mal no dia do Enem. Não, o simulado ele é um meio diagnóstico. Ele é um meio diagnóstico para te dizer, você está ruim nesse ponto, então você precisa estudar esse ponto. Você está bom nesse ponto, então você pode relaxar um pouquinho. Não é para esquecer, é apenas para que você não dedique tanto tempo naquele ponto. Você saber priorizar. Priorizar, exatamente. Exato. Eu gosto muito dessa questão de simulado, porque no meu mestrado era também sobre o uso de simuladores na área da saúde. Então, eu passei, assim, 2 anos estudando só sobre o quão é importante você simular tudo que você quer realizar. Por exemplo, na faculdade de medicina, né, você passa por vários simuladores antes de você fazer para você desenvolver determinadas habilidades. Um piloto de avião passa milhares de horas num simulador de voo, no computador, antes de sentar na carteira para pilotar um avião. Então, eu sabia da importância disso. Então, eu não via o simulado, de 45 eu fiz 10, não estou sabendo nada. O simulado, naquele momento inicial, não era para isso. Né? Era para um treinamento, para que eu pudesse tanto saber o que eu preciso melhorar, mas também para eu treinar as condições que eu teria no dia. Né? Então, quando eu comecei a fazer simulados, eu só comecei a gabaritar simulado, gente, lá para outubro, faltando assim um mês. Aí uma coisa boa de pegar questões aleatórias foi que eu pude monitorar o meu crescimento. Eu vi que no início eu acertava meia dúzia, 10, depois fui aumentando para 15, 20, 30, 35, 42, 43. Né? Teve simulados que eu consegui, de natureza que eu consegui gabaritar. Então, assim, eu vi a minha evolução ao longo do ano. Né? E eu fazia mesmo simulado raiz mesmo. Era sem celular, sentada na cadeira, só podia ir no banheiro, só era com a garrafinha de água e o lanche. E o lanche semelhante ao que eu levaria no dia da prova. Você fazia de fato um simulado. Um simulado, exatamente. Eu realmente simulava o máximo possível as condições que eu teria no dia da prova. Eu imprimia gabarito, porque eu queria simular, eu queria saber quanto tempo eu levava para marcar uma folhinha de gabarito. Quando faltava 30 minutos, eu pedia para alguém da minha família me avisar, olha, só entra aqui nessa porta quando estiver faltando 30 minutos, igual o fiscal faz, gente, comece a marcar, e diga exatamente isso, comece a marcar o gabarito porque falta 30 minutos. Né? Então, assim, eu tentava... Isso é tão bom, gente, porque quando eu fui fazer a prova, eu já estava acostumada com todas essas situações. Né? Então, isso me deu uma tranquilidade tão grande. Eu fui fazer a prova do Enem e da UES com uma tranquilidade que eu acho que, inclusive, isso foi, assim, 50% da minha ajuda para passar rápido, sabe? Eu estava muito tranquila, eu sabia que eu estava bem preparada, que eu tinha estudado, eu não tinha nenhum fator, assim, de que fosse me surpreender no dia. Eu fui para dar o meu melhor. Eu nem fui para a prova pensando em passar. Eu não tinha nem essa pretensão, porque eu achava que passar assim de primeira ia ser que era demais. Né? Eu fui com esse pensamento. Eu estou aqui,
eu vou dar o melhor do meu melhor. Eu dei o melhor cada dia do ano para me preparar. E hoje vai ser tipo a consagração. Hoje eu vou dar o melhor do melhor. Mas eu só entrego esse gabarito aqui quando eu tiver a certeza. Eu dei o melhor do meu melhor. E foi assim que eu com esse pensamento, com esse foco. Nesse teu relato final, eu noto duas coisas que eu acho que é interessante dar destaque. Primeiro, a importância dos simulados. Os simulados, eles servem exatamente para isso que você disse, para preparar a nossa mente, preparar o nosso corpo para o dia da prova em todos os aspectos. Desde a alimentação, ida no banheiro, interrupções possíveis de um fiscal, o tempo de prova. Então, tudo isso é importante a gente já treinar no simulado. E a segunda coisa que eu dou destaque aqui é em relação ao aspecto psicológico. Como você disse, você foi para a prova tranquila, você foi encarar a prova sabendo que você tinha feito o seu melhor durante a sua preparação, que você estava preparada e que, se não fosse aquele momento, você tinha dado o seu melhor e que depois ia lutar novamente. Exatamente. Eu fui para a prova com esse pensamento mesmo. Com aquela sensação. Eu terminei a prova do Enem, eu me lembro que eu pensei assim, eu não sei se eu vou passar, não. Mas uma coisa eu sei, eu cumpri minha missão. Eu me preparei, eu sei da minha responsabilidade, eu abdiquei passeio, abdiquei, se precisasse estudar sábado à noite, domingo à noite, porque a matéria estava atrasada, eu estudava. Eu passei assim um ano mesmo assim, totalmente me dedicando a isso. Então, eu sabia que eu tinha cumprido o meu dever. E eu estava lá e eu sabia que eu tinha dado o meu melhor, que eu fiz o máximo que eu pude, tanto no primeiro como no segundo dia. Então, eu estava com aquela sensação de missão cumprida. Olha, pode ser que não seja agora, mas eu dei meu melhor. Eu estou com a minha consciência tranquila. E eu continuei estudando, porque uma semana depois, quando passou a prova de matemática e natureza, no domingo, na sexta-feira ia ser a prova da UES. Prova da UES. Da primeira etapa. Então, eu continuei estudando, né? Que tinha UES, né? E aí, quando eu conferi o gabarito da primeira fase, que eu vi que eu tinha feito mais de 70 questões, aí eu me animei. Opa, tenho chance de ir para a segunda fase. Aí, o resultado da UES para a segunda fase só sai às vésperas, né? Da prova da segunda fase. Mas como eu estava confiante que ia dar certo pelo número de questões, eu continuei estudando. Não, para quem quer o S, a dica fez a primeira fase, corrige com os gabaritos extraoficiais dos colégios, que a gente tem grandes colégios que dão um gabarito bem certinho, e acertou a média histórica, já começa a estudar para a específica, porque o resultado mesmo sai muito em cima da prova. Então você não pode esperar sair o resultado para estudar, você tem que estudar antes. Exato. O resultado sai faltando, às vezes, 48 horas. O cartão sai na véspera. É muito em cima da hora. Então, é como o Felipe falou. Como eu vi que eu estava dentro do perfil das pessoas que iam para a segunda fase, então, comecei a estudar. E mais simulado, e mais questão de... E uma coisa que eu fiz para poder me preparar, tanto para a UES como para o Enem, foi no meu dia a dia, eu fazia também questões UES, de primeira e de segunda fase, de todas as disciplinas, todas, até segunda fase de matemática eu resolvia. Porque eu sabia que para você passar em medicina na UES, você tem que chegar com sangue no olho, faca no dente, tinha que chegar para gabaritar, né? Você tem que ir com esse espírito mesmo. Então eu pensei, se eu tiver fazendo questão de primeira e segunda fase, então eu estou bem preparada para poder ir para a segunda fase. E outra coisa que eu percebi logo com isso, quando eu comecei a fazer simulados da UES, eu fazia simulado do Enem durante o final de semana, mas durante a semana eu fazia simulado UES. Eu notei como repete questão na UES, repete demais. Quando eu pegava a questão, às vezes, na primeira fase de geografia, tinha uma questão que já tinha caído em outra prova na segunda fase, que eles fazem só uma maquiagemzinha, trocam alguma coisa ali, mas assim, muito parecida. E aí eu pensei que o S é reciclagem. Eles gostam de reaproveitar as questões. A UES também tem uma coisa que eu particularmente não gosto da UES,
que é nota de rodapé. Então, sempre tem uma notinha de Isso, rodapé. uma notinha de rodapé. Então, você já tem que, ou você sabe, ou então você já desconsidera essa questão. Exato. Agora, uma coisa também que eu percebi nas questões da UES é que a gente tem que ter muita sagacidade. Tem que ter umas sacadas também. Eu me lembro de uma questão que eu acertei numa prova de história, que era perguntando o nome do ditador na Grécia Antiga, do tirano, perdão, não era o ditador, tirano na Grécia Antiga. E tinha duas opções que era facinho de você descartar, que uma era Aristóteles, acho que a outra era Platão, né? Que não tem nada a ver, eles não eram tiranos. E a opção correta era Pisístrato. E na época que eu fiz faculdade de odontologia, quando eu fiz a cadeira de anatomia, eu tinha aprendido que naquele tempo, hoje em dia não sei se ainda, porque a nomenclatura muda muito, mas um dos ossos do punho chama-se Pisístrato. E aí eu pensei, bom, um tirano ele precisa ter o pulso forte. Talvez o nome do osso Pisístrato seja em homenagem a ele. Aí eu marquei e acertei a questão por analogia. Mas foi assim, foi uma sagacidade, entendeu? Às vezes a gente acerta a questão da UES por conhecimentos externos. Conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo, Conhecimento de exatamente. mundo. Conhecimento de mundo ajuda não só na UES, ajuda muito no Enem também. Para qualquer prova. Vários vestibulares redação, e na vida. Na vida, exatamente. Então, passei, né, para a segunda fase, comecei a me preparar para a segunda fase da UES, não estava nem mais pensando em Enem. Enem nem existia mais na minha vida, só existia o UES na minha vida agora. Era direto resolvendo física, química, biologia. Eu fui para a prova mesmo com aquele espírito assim, olha, isso aqui eu vou lutar por cada questão, isso aqui é como se fosse a minha vida, eu vou botar a minha vida em cada questãozinha dessa, mas eu vou lutar por cada uma delas. Aí passou o primeiro dia de prova, né? Fiz a prova de redação, fiz um relato, fiz a prova de biologia. Eu gabaritei todo o primeiro dia. Eu gabaritei a redação e gabaritei a prova de biologia. E aí veio o segundo dia, na prova de química e física, eu só errei uma questão da prova de física e uma questão da prova de química. Eu praticamente gabaritei tanto. Praticamente fechei as provas. Das 60 questões, 20 de cada, eu fiz 58. Deixa eu te perguntar, quem vive o cursinho, quem estuda as estatísticas, sabe que a sua chance de passar com esse resultado aí era muito grande, né? Você errou duas questões nas específicas e pela a forma como você escreve, como você vinha acompanhando, você já deveria saber mais ou menos o seu potencial da nota de redação. E aí, tu se sentiu confiante? Tu achou que tinha chance na UES? Quando eu vi o gabarito, né, que eu vi que eu tinha feito 58 de 60, acendeu a luz da esperança. Confesso, acendeu a luz da esperança. Mas era aquela coisa, né? A gente só pé no chão. Pé no chão, exato. Tanto que depois que saiu o gabarito da UES, eu tirei assim uma semaninha para descansar, né, porque ninguém é de ferro, e voltei a estudar. Porque não tinha saído o resultado ainda, eu não sabia se eu tinha passado, né? Nem não tinha tido nem SISU ainda. Nem então, SISU. Nem SISU. Eu acho que o SISU, se eu não me engano, acho que era uma semana ou 2 semanas depois do resultado da UES, uma coisa assim. O SISU foi antes de sair o resultado da UES. Verdade. Foi pertinho da segunda fase, né? O SISU? O SISU, ele saiu, eu acho que, Felipe, foi mais ou menos 20, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui anotado na minha agenda. O SISU, acho que foi 20 de janeiro, alguma coisa assim. Deixa eu olhar aqui. Foi dia 28 de janeiro. Foi o dia que eu soube que saiu o resultado, que eu fui aprovada no SISU. No dia 28 de janeiro, tenho aqui anotado na minha agenda. Se você olhar na minha agenda, até o dia 27, está marcado o que eu estudei. Olha, eu estudei matemática, estudei física, tem até o que eu estudei. Eu estava estudando durante o SISU. Embora eu sempre tivesse dentro, em momento nenhum do SISU, a minha nota ficou fora da nota de conta. Eu sempre fiquei dentro. Mas não tinha saído o resultado, né? E pé no chão. Eu estava
pé no chão, estava estudando. Aí, quando saiu o resultado do SISU, nossa, tirei o peso, né? Uhum. E aí, depois veio o resultado da UES para coroar, né? Mas eu já tinha decidido que ia ficar na Federal. Eu já tinha feito 2 cursos lá, né? Eu já me senti em casa, né, na Federal. Sim, sim. Deixa eu te perguntar, sua história é uma história muito bacana, eu acho que vai ajudar muita gente. Para a gente poder encerrar, eu queria só que você desse aí uma mensagenzinha para quem está assistindo esse vídeo. Antes de você falar a sua mensagem, eu queria parabenizar a Luciana, além da jornada incrível dela, ela tem um trabalho muito bom no Instagram, onde ela faz essa motivação, essas pequenas dicas, faz diversas lives com outras pessoas, para incentivar os alunos a motivar, né? E mostrar que a aprovação é possível, que o caminho, ele às vezes é árduo, mas ele pode ser seguido e que tem método, né? Vocês já devem ter visto aqui as outras entrevistas com alguns colegas. Você consegue pontuar coisas semelhantes na história de todos, né? A preocupação com o simulado, a preocupação com os aspectos psicológicos, a rotina de estudos constante, né? Então, tudo isso forma a construção. E antes de dar a palavra para a Luciana, eu queria só dizer mais uma coisa que eu lembrei agora de uma fala de um professor que eu acho fantástico. A aprovação, ela é uma fila. Tem gente que está lá na frente, na fila, que vai entrar logo. E tem gente que está um pouquinho atrás na fila. Mas se ela não sair da fila, uma hora chega a vez dela. Uma hora ela passa. Então, É Luciana, verdade. sua mensagem, por favor. Eu achei muito interessante essa analogia da fila. É verdade, o que importa, gente, é a gente não sair da fila. Uma coisa que uma vez eu estava conversando como você falou, né, eu tenho esse projeto no Instagram para motivar, para ajudar as pessoas a passar no curso que elas querem, independente de ser medicina ou não. Porque eu acho muito bonito, eu me sinto muito grata de poder contribuir de alguma forma com o estudo das pessoas, porque eu realmente acredito que a educação é uma forma da gente transformar a vida da gente e das pessoas. Então, assim, a mensagem final que eu quero deixar é: continuem na fila, como diz o Felipe, como ele bem disse. Não saiam da fila. Só vai passar quem continuar na fila. Se você sair da fila, aí é certeza que você não vai passar. Mas, como uma vez eu falei, como eu estava dizendo, com uma pessoa no direct, olha, só passa no Enem quem não desiste. Aí ele já estava querendo desistir, porque ele achava que não ia passar. Mas só passa quem não desiste. Então, continue na fila, né? Como disse o Felipe. Tenha determinação, tenha foco, encare o estudo como uma jornada prazerosa. Não encare o estudo como um fardo. Certo? Estudar é bom, gente. Só traz benefícios na vida da gente. Então, não é para você ficar achando que o estudo massacra, que estudar é ruim, nada disso. Você estuda muito para entrar na universidade e quando chegar lá, você vai estudar mais ainda. E quando você terminar, você vai continuar estudando, porque você não quer ser um profissional medíocre. Então, a gente tem que trocar essa mentalidade de que estudo é uma coisa, eu vou estudar só aqui para o Enem, depois que passar o Enem, nunca mais eu vou estudar. Não, gente, estudar é para a vida toda. Né? E tenho esse pensamento que estudar é bom, tenho essa determinação, esse foco, e não desistam. Né? Um dia vai chegar a sua vez. E outra coisa, tenha, como o Felipe falou, tenha um método, uma técnica. Enem, gente, é treino, vestibular é treino, é técnica. Se você seguir uma técnica de estudos eficiente, objetiva, você consegue, digamos assim, pular lugares nessa fila. Agora, se você tiver um estudo deficiente, sem foco, sem determinação, desorganizado, as pessoas vão passando na sua frente, na fila. Você pode até continuar na fila, mas você vai ficando cada vez mais atrás. Já quando você realmente internaliza a questão de que você é um estudante profissional e que para isso existe técnica, existe método, existe todo um estudo constante que você tem que fazer, aí você começa a pular posições nessa fila e consegue a sua aprovação mais rápido.
E é isso. Não deixem de acreditar, viu, gente? É possível passar o que vocês quiserem. Bom, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a Luciana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse pequeno depoimento dela possa contribuir na jornada de aprovação de vocês. Como eu sempre digo, é uma jornada. Uma hora dá certo. Tranquilo? Luciana, obrigado. Até a próxima. Até. Tchau. A gente se vê na faculdade. Tchau. Se Deus quiser, em breve. Se Deus quiser, em Até breve. mais. Tchau, tchau. Tchau.